que é a terceira parte do nosso mini treinamento, que é o estudo da vida espiritual. Eu quero dizer para os senhores o seguinte: primeiro, ninguém ora, ninguém tem uma vida espiritual se não morrer e ressuscitar com Cristo. Não tem. E a religião é muito nociva, porque ela fala, joga uma aguinha na cabeça da criança, como foi o meu caso, meus filhos, e dizem que aquele nenê foi batizado. Isso é falso, isso não é verdadeiro. Não está na Bíblia, pelo menos. Por isso que eu digo que é falso. Apesar de eu ter sido batizado, batizei meus filhos. Só que hoje a Bíblia não me diz isso. Tem nada a ver. Mas o batismo, na verdade, é você se arrepender. Se arrepender de não ter uma vida espiritual. Se arrepender de não ser um filho de Deus, efetivamente, verdadeiramente. Se arrepender e não reconhecer Jesus Cristo. Tem gente que eu falo da cruz, a pessoa se perturba. Eu também me perturbava. Hoje, eu adoro falar da cruz. Eu adoro ver Cristo, não por ser masoquista de ver ele sendo ferido, machucado, pregado. Não, para ver meu melhor amor é ele. Então, ver que ele morreu naquela cruz por mim e por vocês, por todos nós. Power off. E ressuscitou. E ele ressuscitou exatamente para nos salvar. Power on. Né? Então ele veio morrer e ressuscitou por nós. Nós nem falamos nele. Connected. Então falar de Cristo é homenageá-lo. Cristo, ser cristão é um pequeno Cristo. Bom, eu não sou preletor, eu vou pôr aqui o preletor antes que o meu dê problema de som. Já deu. Espera aí que eu vou... Amor é paciente e vai além. Amor é paciente e vai além. Esse é o amor ágape, senhor. O amor é paciente e vai além. As pessoas que acusam não estão amando o outro. Não posso acusar um mendigo de ser mendigo. Não posso acusar um ladrão de ser ladrão. Um assassino de ser assassino. Eu tenho que ver o aspecto espiritual. Amor ágape é um amor que vem de Deus. Pense nisso. É benigno. Irmãos, quão mesquinho é nosso coração, por natureza. Quanto nós precisamos aprender o que significa ágape. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. Isso é ágape. Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o amor é longânimo, paciente e é benigno. Não apenas suporta, não apenas tem um ânimo longo, não apenas ele aguenta, ele é constante, mas ele vai além. E é benigno. Que linda frase. Essa é a primeira das 14. Então nós temos a segunda. Vamos seguir. O amor não arde em ciúmes. A palavra ciúmes no grego é zelo. Nós temos a mesma palavra no português também. E ela é usada indistintamente no sentido positivo ou negativo. Então, depende do contexto para ser interpretado. Assim, para usar um exemplo equivalente em português, a nossa palavra temor. Às vezes usamos temor se referindo a medo. E às vezes usamos temor se referindo a reverência. Duas coisas completamente diferentes. Medo e reverência. Para a mesma palavra, temor. A palavra zelo, no grego, também é usada das duas formas. Então, o amor não arde em ciúmes. Qual é a ideia aqui óbvia pelo contexto? A ideia óbvia é que esse amor não é possessivo.
Ele não arde em ciúmes. Ele não contende. Ele não se vê como possuidor de outro. Quantas aplicações? As pessoas amam e por amar o outro, elas acham que elas são donas do outro. O amor não é possessivo. Essa frase tem em todos os nossos relacionamentos. Veja o relacionamento conjugal. Nós não somos possuidores uns dos outros. Nós precisamos aprender como casal a cultivar a vida um do outro para Cristo. Porque nós não possuímos um ao outro. Então o amor não arde em ciúmes. Uma aplicação da palavra ter no sentido positivo, com relação ao próprio Senhor Jesus. João 2. O zelo da tua casa me consumirá. Aí ela foi usada então no sentido positivo. O coração do Senhor ardia de zelos pela santidade e glória da casa de Deus. Né? Aqui está sendo usado, obviamente, no sentido negativo, pois diz não arde em ciúmes. Né? Então transmite essa ideia. Olha como Paulo tratou isso, deixa aí esse texto que estaremos voltando sempre a ele, Coríntios 13. Olha como Paulo tratou isso nessa mesma epístola, com essa mesma igreja. Olha o capítulo 3, por favor. Verso 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, um par inseparável. Onde há ciúmes, há contenda. Nunca. Onde há ciúmes, há contendas. Cada um devia de ver por que é ciumento. O mal está nele, nela, não está no outro. Aí a pessoa culpa o outro. Isso não é questão. Um vai sozinho. É cara e coroa da mesma moeda. Não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando alguém diz eu sou de Paulo, sou de Apolo, é evidente que andais segundo os homens. Quem é Paulo, quem é Apolo, servo por meio do qual crestes, e etc. Né? Então está Paulo aí tratando esse assunto grave entre os santos de Corinto, ciúmes. Por isso ele vai dizer no capítulo 13, passo a mostrar-vos um caminho supereminente. O amor não arde em ciúmes. E por isso no capítulo 12 ele escreveu de modo tão lindo, como já falamos, quando ele descreve o corpo, mostrando a interdependência e a beleza da cooperação de cada função para o benefício de todo o corpo. O ouvido, o olfato, o pé, a mão, como ele cita lá no capítulo 12. Então está aí uma ilustração, né, do que Paulo quis dizer. Olha esse capítulo 12 ainda, 1 Coríntios. Especificamente o verso 15, veja lá. Se disseram porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que está acontecendo com esse pé na metáfora de Paulo? Né? Ciúmes, inveja. Se eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. De novo, ele está tratando com a mesma questão. Ciúmes, invejas, contendas, como derivado dele. Né? Então, essa é a sua segunda frase. Vamos para a terceira. Versículo 4 do capítulo 13. Não se ufana. O que é ufanar? É se ostentar ou se louvar. O livro de Provérbios é muito especial com relação a essa nota. Há muita coisa no livro de Provérbios sobre esse assunto de louvar a si mesmo. Seja outro que te louve e não a tua boca. O estrangeiro e não os teus lábios. Assim como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que recebe. Então diz, o amor não se louva, ou não se ufana, não se ostenta. Aqui, irmãos, para podermos avançar, eu queria citar uma ilustração que é de Pedro, por causa de uma palavra que gostaria de mostrar para os irmãos a beleza dela e a aplicação dela para a nossa... Bom, senhores, dado o tempo, fiz ficar para amanhã. Eu gostaria de dar enfoque do que eu já vinha falando antes, que o princípio da mordomia
é de cuidar da coisa que naturalmente é do outro, como se fosse sua. E a coisa que é minha, eu tenho que imaginar que não é meu. Meu corpo não é meu. Meu carro não é meu. Meus filhos não são meus. É tudo de Deus. Então eu não cuido dos meus filhos para eles me darem prazeres, para eles serem o que eu não fui, doutores, médicos, sei lá o quê. Eu cuido dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos de acordo com o que o meu Pai Celestial pede para eu administrar. E aí administrar no sentido de todas as coisas da vida. Administrar os negócios, administrar os bens, administrar os relacionamentos. Só consigo administrar se eu for um cristão verdadeiro, se eu tiver uma vida espiritual. Se eu orar, porque orar não é ficar repetindo o texto. Não, orar é um relacionamento. É só eu me relacionando com o Espírito Santo que eu vou ouvir Deus, que eu vou ter comunhão com a família de Deus, que passa a ser a minha família. E só assim que eu vou administrar as coisas nesse plano natural. E é bom, finalizando, saber que o plano sobrenatural da vida espiritual contém o plano natural, o plano do homem. E o plano espiritual é mais real do que esse que a gente está vendo aqui, porque ele é eterno. Tchau. Bom dia, obrigado.